Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marisa Ono e hoje vou fazer uma receita de riachuca. Anote os ingredientes. O riachuca é um tipo de salada de macarrão, só que ao invés de espaguete ou massa curta, nós usamos a massa de lamen. O primeiro passo vai ser preparar o frango que vai na cobertura dessa salada. Aqui eu tenho um peito de frango que eu coloquei num pote, cobri com água, pesei e acrescentei 2% de sal. Ou seja, para cada 100 gramas de peso, eu acrescentei 2 gramas de sal. Aproveitei também para adicionar algum elemento de aroma, com um pouco de saquê e um pouco de pimenta do reino. E mais ou menos meia colher de sopa de açúcar. O açúcar tem uma função interessante de manter, de deixar a carne mais úmida, mais suculenta. Você pode substituir o açúcar por maltodextrina, por exemplo, que ele vai deixar com um sabor menos adocicado. E eu deixo de molho nessa salmoura por no mínimo 1 hora, mas o ideal seria de pelo menos uma noite inteira na geladeira. O peito de frango tende a ficar muito seco, então a salmoura nesse ponto é interessante porque vai deixar o frango bem mais suculento. O passo seguinte é ferver bastante água e eu simplesmente pego o meu peito de frango e mergulho ali, bastante água. Essa salmoura eu vou descartar. Eu vou deixar cozinhar mais ou menos 1 minuto. É importante que ele esteja todo mergulhado dentro d'água e todo coberto por água nesse ponto. Ele vai voltar a ferver com mais força. Aí eu tampo e desligo. É a receita mais fácil de frango cozido que você vai ver, talvez a receita mais fácil que vocês vão ver nesse canal. Eu vou deixar nessa água quente por pelo menos meia hora. E mais nada. Não preciso fazer absolutamente nada. Simplesmente deixe tampado e deixe quieto, sem mexer. Outro elemento que eu gosto de adicionar ao meu riachuca são os ovos, as tirinhas de ovos fritos. Meletinha de ovo. Para isso, vou usar uns 2 ovos. E vou adicionar mais ou menos meia colher de açúcar e um pouco de sal. O açúcar tem uma função interessante. Além de deixar minha omelete adocicada, o açúcar deixa os ovos com uma cor mais vibrante também. Eu vou bater ligeiramente. Eu não quero que espumem muito, mas também não quero que fique com pontos em que a clara fique aparente. Ou seja, eu quero que as claras se desmanchem bem. Eu ligo o meu fogo, unto ligeiramente a minha frigideira. Se você não tiver esse pincel para untar a frigideira, pode usar um pedaço de papel toalha embebido em um pouco de óleo. Testo a temperatura, já tá. E eu tento fazer uma omelete fina como uma crepe. Então eu coloco pouco ovo de cada vez. Controlo um pouco a chama, porque eu não quero que meu omelete fique muito escuro.
cozinho em excesso minhas omeletes. Eu não quero que elas fiquem muito secas também. E eu simplesmente corto em pedaços. Depois corto em tirinhas. E reservo para montagem do meu prato. Também gosto de usar pepinos. O pepino japonês é o meu preferido porque ele é o mais macio, né? E ele vai com casca e tudo. Eu corto na diagonal. Em fatias finas. E depois simplesmente empilho e corto em tirinhas. Claro que você pode usar o Benrina, né, o cortador de legumes, se tiver. É bastante prático, mas eu quero mostrar que dá para fazer à mão se você não tiver uma mandolina ou Benrina. E às vezes eu prefiro fazer na mão mesmo, porque eu fico com preguiça de lavar a louça. Os pepinos vão dar um toque de cor também e de textura no meu hyachichuka. E além do mais, como hyachichuka é um prato de verão, pepino também é um ingrediente de verão, muito comum no verão, né, japonês. Então a gente está usando um ingrediente típico da época. Pronto, simples assim. Eu também deixo aqui do lado. Eu também vou usar como elemento de cobertura um tomate.
cortado em fatias, em gomos, porque também o tomate é um vegetal do verão e também ele tem uma cor bonita, vai contrastar bem com o pepino e o ovo e o frango. Além do mais, ele também vai dar um certo umami ao meu prato. No caso, eu estou usando um tomate do tipo italiano, mas você pode usar o tomate que você quiser. Eu só tomo cuidado para cortar em gomos finos, porque como é para ser comido com hash, eu tento pensar em uma maneira que ele seja fácil de ser levado à boca. Tem várias cores aqui. E agora vamos ver o meu frango. Ele está perfeitamente cozido. E claro, eu posso cortar da maneira que preferir. Para usar no meu riachuca. O frango feito dessa maneira pode ser utilizado em várias outras receitas. Por exemplo, em uma salada ou em um sanduíche misturado com maionese e azeitona, por exemplo, fica uma delícia. E esse frango aqui, durante essa pandemia, nesses últimos meses, se tornou muito popular no Japão. Tudo porque uma rede de uma loja de conveniência resolveu lançá-lo já cozido em pacotes para as pessoas levarem para casa. É um item muito prático para o dia a dia atarefado e não deixa de ser uma comida fresca. E como permite muitas variações, foi muito bem aceito pela população, e ainda mais em um momento que as pessoas pensam cada vez mais em se alimentar de uma maneira boa e leve, com menos gordura e uma carne mais magra. E isso também tira um pouco Foi um pouco curioso porque o peito de frango não é bem o corte de frango favorito dos japoneses. Eles acham muito seco e muito sem gosto. Eles preferem coxa, asa, do que o peito. E deixando na salmoura e cozinhando dessa maneira, sem cozinhar em fogo alto, elevado, temperaturas elevadas, ele fica muito suculento e macio. E como podem ver, na hora de fatiar ele não desfia, não se farela. Ele fica uma consistência mais parecida com de um embutido. E com a salmoura, o sal penetrou até dentro, bem dentro do frango. Então ele está temperado completamente, não está sem sabor. Claro que vocês podem fazer variações do tema, adicionando especiarias, alho, algum condimento à marinada. Mas eu prefiro deixar ele bem simples, porque ele se torna mais versátil. Eu posso usar em outros preparados, além desse riachuca. O último passo para finalizar o meu prato é cozinhar a minha massa de lame. Tem água fervente e mergulho o meu macarrão dentro da panela, dou uma mexida para soltar os fios. Nessa receita, claro, você pode usar uma massa comprada pronta, mas se quiser aprender a fazer uma massa de lame e também me ajudar, clique no link na descrição do vídeo ou aqui do lado. Para quem me acompanha no Instagram, principalmente, sabe que eu estou passando por um período de seca
e meu poço secou. E isso me obriga a procurar água em uma área mais profunda da terra. Isso é uma obra que exige, claro, equipamento e gente especializada, e não é uma obra barata. Vai me sair mais de 10 mil reais. E que é um dinheiro, vou ser sincero, é um dinheiro que eu não tenho. Se eu tivesse um carro ou alguma coisa para vender, eu venderia. Então, se você quiser aprender a fazer a massa de lame, a massa de caldo à base de porco e frango, o tontori, né? Ou o caldo de osso de porco, tonkotsu lá, supo, né? Se quiser eu aprender o porco marinado, eu te acho. O ovo marinado, a de suketamago, o molho de shoyu e a pasta de miso para fazer o shoyu lame e miso lame, e também uma pasta picante para você variar e fazer um lame também picante. Além de todas as dicas de conservação e manuseio para fazer um lame em casa. Além de outros comentários. Quem contribuir para me ajudar vai receber um link para assistir todos esses vídeos. Desde já, meu muito obrigado. Ele vai cozinhar em 1 ou 2 minutos. Enquanto isso, eu preparo o meu molho. Eu junto 1/3 de xícara de água ou caldo, conforme você preferir. Vinagre a gosto, vou usar umas 2 colheres. E também shoyu a gosto, mais ou menos 1 colher. Um pouquinho mais. Lembrando que os vegetais, pepino, tomate estão sem tempero, então é melhor colocar um pouquinho mais de sal. Eu poderia usar aqui, em vez do vinagre, por exemplo, um meboshi picado. Seria uma opção para dar um toque de acidez. E também poderia acrescentar óleo de gergelim, seria o mais comum. Mas não faz. Mas dessa vez eu vou usar azeite, porque não chega a ser um despropósito muito grande. O Japão agora produz azeite, há alguns anos produz azeite, inclusive existem azeites japoneses premiados. Inclusive morei perto de uma fazenda de produção de azeite, só que curiosamente, de oliveiras, né? Só que curiosamente na época eu não sabia que existia essa fazenda lá. Eu ia nadar pertinho dali, lá perto de Mikado, perto do Lago Ramaná. Então, de uns anos pra cá, o japonês começou a adicionar azeite em seus pratos, e hoje ficou uma coisa bastante comum. Para quem acha que o azeite não combina com a cozinha japonesa, eu recomendo que experimentem com shoyu, com wasabi, por exemplo. Ele fica muito bom. Claro que existem azeites mais picantes, frutados, enfim, que podem brigar com um elemento ou outro. Mas, no geral, é uma combinação que vale a pena tentar. Meu macarrão está cozido, eu escorro bem e mergulho em água gelada. Porque, como eu disse, é um prato frio. Eu quero que meu macarrão fique gelado e também pare o cozimento. Por isso eu uso água com gelo. Espero que realmente a massa fique bem geladinha. Em alguns restaurantes, inclusive, servem esse prato com algumas pedras de gelo para mantê-lo bem frio, ou a massa.
que é só a montagem do prato em si. Geralmente o riachuca é servido em um prato, não em uma tigela, porque você vai ter mais espaço para adicionar itens de decoração. E eu gosto de trabalhar em raios. Uma parte com pepino, um lado com tomates, uma área com as minhas tirinhas de ovos e, claro, as minhas tirinhas de frango. Claro que isso aqui é só uma sugestão de preparo, de decoração. Você pode usar vários itens, inclusive, por exemplo, você pode usar presunto fatiado, carne de siri, camarão, outros vegetais como broto de feijão. Você pode usar uma variedade maior de coberturas de vegetais, inclusive. E o molho também você pode usar outros elementos, outros itens que gostar. Mas basicamente é um molho de salada. Você pode usar aquele vinagre para sushi, diluído em um pouco de água, que também fica muito bom. E é isso. Simplesmente isso, uma salada refrescante de macarrão, o riachuca. E aí, gostaram? Se gostaram, já sabe. Curtam o canal, compartilhem com os amigos, façam receita e me marquem no Instagram. A gente se vê na próxima.